Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, ao professor pela disposição, disponibilidade, e a vocês pela paciência, né? Hoje venho, de certa forma, interromper a sequência de estudos que vocês estavam fazendo, atrapalhar um pouco, né, da continuidade do livro Espíritos, a Obra Interminável, para falar sobre o tema depressão. Estou hoje aqui para debater, né, a maior pandemia da atualidade, né? Falar sobre depressão, inicialmente, requer uma análise sobre o comportamento humano. Nós somos seres que, quando reencarnamos na Terra, quando nascemos, nós acumulamos experiências e bagagens. Vivemos e vivenciamos experiências materiais com os nossos familiares, com os nossos amigos, e essas experiências, sendo positivas ou negativas, irão formar a nossa personalidade. Em conjunto com os fatores genéticos contidos em nossos cromossomos, com o fenótipo da nossa existência, com a forma em que fomos criados, nós elaboramos a nossa personalidade até aproximadamente os 7 anos de idade. Ao atingir esta idade, que chamamos de maturidade de personalidade, nós começamos a construir as nossas visões de mundo. Passamos pela pré-adolescência, pela adolescência, pela infância da adulta, pela adulta maturidade e depois pela velhice. Não importa em qual fase da nossa existência que nós estejamos, nós somos capazes de projetar questões, por exemplo, que vivenciamos até de forma intrauterina para a vida adulta. Somos capazes ainda de projetar questões que vivenciamos, por exemplo, em nossa infância, na velhice. A nossa mente, ela possui um importante fator que é chamado de inconsciente. Nós temos 3 principais etapas e camadas na nossa mente: o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que vivenciamos e vivemos, mas que não acessamos com fácil destreza, que é necessário trabalharmos, processarmos para poder acessar. E que muitas vezes acessamos e agimos de forma involuntária, por possuirmos essa bagagem dentro de nós. Então, desde a nossa construção física e mental, nós estamos adquirindo experiências no nosso inconsciente. Antes de nascer, nós já trazemos algumas bagagens, ainda que de forma tímida, em nosso inconsciente, que serão as nossas reminiscências. Sendo assim, um ser humano saudável, ele passa por alegrias, por tristezas, por dúvidas, por certezas, por imaturidades, por decisões maduras, por infantilidades, por decisões concretas. A nossa existência é uma pluralidade dessas sensações. Entretanto, em alguns momentos e algumas pessoas, há a sucumbência. Um buraco num caminho que tendia a ser reto, que chamamos de depressão. A depressão no passado era vista como uma frescura, como algo de uma mente ociosa, como algo de uma mente inoperante, inerte. A ciência moderna descobriu que a depressão é uma enfermidade e deve ser tratada como tal. Nos tornamos depressivos por N fatores.
Nos tornamos depressivos por traumas de infância projetados na vida adulta. Nos tornamos depressivos, por exemplo, por desequilíbrios orgânicos, químicos, cerebrais, por falta de endorfina, por falta de hormônios e reações sinápticas bem elaboradas. Nos tornamos depressivos por traumas na atualidade também. Nos tornamos depressivos por diversas questões. Entretanto, o que comove a maioria de nós é perceber um aumento abrupto nos índices e níveis de depressão na humanidade atual. Hoje, de todas as enfermidades tratadas, por exemplo, nessa casa, a mais procurada é a depressão. Como identificar que alguém está depressivo? O que fazer para tratar emergencialmente um potencial suicida? O que fazer para tratar a médio e longo prazo alguém que já perdeu a sua vontade de viver? Quais são as abordagens corretas utilizadas pelos encarnados e desencarnados para tratar este mal? Primeiro, que tratar a depressão não é brincadeira. Deve sempre ser ministrado por um profissional. Não há aconselhador tão bom que possa tratar uma enfermidade como essa sem o devido estudo. Muitas vezes nós tentamos, no propósito de ajudar, dar conselhos que jamais faria mal a outrem em nossa bagagem, entretanto pode levar alguém ao suicídio. Se você tem uma casa espírita, por exemplo, pensando em suicídio, e diz sorrindo para a pessoa, isso que eu estou pensando vai acontecer? Eu preciso fazer? E o pseudo-médium olha para você e fala, claro que sim, faça sem medo. Eu saio e pulo da ponte. Não é brincadeira. O que você vê por fora não é o que existe por dentro. A nossa aparência física e mental não é expressa em nosso rosto, em nosso sorriso. Muitas vezes os depressivos estão sorridentes. Os depressivos não têm problemas financeiros, não têm problemas de ordem material, de ordem emocional, sentimental com seus cônjuges. A pior depressão que existe, a mais comum, é aquela que não tem um motivo. Não tem um motivo racional e lógico. Tudo tem um motivo, mas não racional e lógico. Portanto, abordar a depressão é adentrar em um campo minado, profundo, tenebroso e terrível, ao qual qualquer passo em falso levará a uma explosão. É por isso que a famosa psicanálise e também as terapias comportamentais, cognitivas e todas as outras, fenomenologia, entre outras, elas levam tempo. Elas não são instantâneas. Um tratamento de um paciente que vivencia depressão é uma comunhão entre a psiquiatria e a terapia. Muitas vezes o paciente, na sua emergência, precisa ser submetido ao uso de medicamentos, até acalmar os seus impulsos e poder, assim, entender que a mente pode ser trabalhada. Porque muitas vezes os psiquiatras dopam o paciente para que ele possa sair desse buraco. Porque alguns pacientes podem não ter uma semana de vida se dependerem da sua própria escolha. Nesta emergência, na iminência da emergência, o que cabe ao médico é trabalhar quimicamente o seu principal descontrole. Agora, todo descontrole químico tem uma origem psíquica. E aí que entra a terapia a ser desenvolvida. Por que vemos na atualidade uma humanidade tão ferida em seus fatores psíquicos, mentais?
Porque a humanidade perdeu a sua resiliência, a sua resignação, porque a humanidade hoje não suporta mais as provas do mundo. Porque qualquer situação, por mais simples que seja, leva um homem ao fracasso mental. O que está acontecendo com o mundo para que as pessoas tenham aumentado os seus índices de tristeza, de depressão e de resiliência emocional? Pergunto a vocês. Quais são os motivos disso estar acontecendo, na opinião de vocês? Boa noite a todos. Alguns que eu acredito, tá, dentro da minha opinião, é até a falta de tempo, a própria falta de socialização devido às novas formas de comunicação, a própria internet, a forma de interagir com as pessoas, porque nós somos seres gregários, precisamos uns dos outros, e esse isolamento de hoje, e até pela vamos dizer, a falta de capacidade de ouvir os nãos. Eu vejo que todo mundo, de alguma forma, não tem resiliência ao não. Nós damos, na atualidade, aos nossos filhos escolhas as quais eles ainda não têm a capacidade mental de fazer. Nós antecipamos os processos. Hoje a infância acaba mais cedo. A adolescência também. A vida adulta chega mais cedo, pelo menos na liberdade que os nossos jovens têm. Não há controle, não há direcionamento, não há instrução. Muitas vezes nós nos surpreendemos com o intelecto dos nossos filhos, dos nossos netos. Entretanto, não há força intelectual que possa prosperar de forma saudável sem o desenvolvimento sentimental e emocional equivalente. Os jovens podem e devem e realmente atingem a maturidade intelectual muito antes do que outrora. A alfabetização que acontecia aos 8, 9 anos de idade, hoje acontece aos 4, 5. Crianças de 5 anos já estão praticamente alfabetizadas, 6 anos. As capacidades de questionamento que aconteciam aos 6, aos 5, hoje acontecem muitas vezes aos 3, aos 4. As crianças estão mais intelectualizadas. Entretanto, tudo aquilo que vem de um lado, muitas vezes nos desestrutura de outro. Dar a alguém que ainda não tem a capacidade, a opção e a oportunidade de realizar algumas escolhas, é também dar a essa mente as dificuldades das consequências. Os traumas acontecem em nossa vida. Não existe nenhum ser humano que não tenha trauma. Entretanto, eles perduram diversas intensidades. Como eu lido com os traumas é mais importante do que o próprio trauma. Vamos pegar 2 casos aqui e comparar. Uma criança violentada sexualmente aos 4 anos de idade em sua infância, que guardou isso por toda a vida, e é um paciente depressivo aos 30, de uma criança que é violentada sexualmente aos 4 anos e, por instrução, conta aos seus pais e é tratada no ato. Qual dos dois você acha que tem mais chance de não desenvolver transtornos e depressão por conta do trauma vivido? Aquele que teve a liberdade de conversar com os pais para resolver aquele problema e já eliminar o mal ali pela raiz. Nós, como seres humanos, que possuímos a mente, independente de estarmos encarnados ou não, nós precisamos vivenciar os amores e as dores. O processo de luto, por exemplo, quando não vivenciado,
uma hora ou outra será. A nossa mente não suporta sofrer algum tipo de agressão e não reagir a ela. O que acontece muitas vezes é que ela reage mais cedo ou mais tarde. Mas ela sempre reage. Pois não? Boa noite, Bertoldo. Eu gostaria de saber sobre a criança. A criança pode ser depressiva? E se for depressiva, pode ser reminiscência do passado? A criança pode sim ter episódios de depressão por reminiscências ou por questões pretéritas, mas não reage a essa depressão como um adulto. A depressão na infância, ela tem intensidades mais superficiais, pois esse trauma não consegue ser processado com um nível de clareza consciente tão grande. Uma criança, quando sofre determinado trauma, ainda não o compreende por completo, não compreende as suas consequências. Por isso, tratá-lo na superfície é melhor do que permitir que ele fique processando no interior e seja processado, ou melhor, projetado em uma vida futura. A criança, ela nasce com algumas características, entre elas o medo, por exemplo, que são características de proteção física e emocional. Quando essas características suprem apenas a sua necessidade de vivência, tudo bem. Mas quando elas exacerbam, são potencializadas por traumas vividos, uma hora a conta virá. Tudo aquilo que você vê em sua vida adulta hoje, qualquer um de vocês, é um reflexo da sua infância. Se você é uma pessoa que tem medo de falar o que pensa, provavelmente você foi educada a não falar em momentos que não eram oportunos. Se você é uma pessoa que esconde os seus sentimentos, provavelmente você foi criada desta forma. Se você é uma pessoa agressiva, provavelmente você foi conduzida, mas não está na clareza dos atos. Está na sutileza daquilo que eu não vejo. A minha segurança, a minha insegurança, o meu medo, a minha reação é uma consequência do meu estado de formação psíquica, que inicia na infância, amadurece, como eu disse, aos 7 anos e depois toda a vida passa lapidando. Entretanto, esses primeiros 7 anos são muito importantes, porque após eles, toda mudança tem que passar por uma desconstrução e uma reconstrução. É diferente a maleabilidade. É por isso, por exemplo, que o mundo acadêmico modificou sua forma de trabalhar. Parou de dizer que as crianças deveriam ir à escola aos 7 anos e passou a ir aos 4, 3, 2, quando possível. Por quê? Porque é o momento em que ela está mais propícia a absorver todas essas informações que serão projetadas. Tudo. Agora, voltando ao nosso tema original. Como tratar um adulto que, pelo motivo da infância ou das circunstâncias, encontra-se em alta depressão, sem perspectivas de caminhar e de continuar a sua vida? Como tratá-lo? Como ajudá-lo sendo alguém não capacitado, sendo uma pessoa comum? Qual que é a opinião de vocês? Em primeiro lugar, eu vejo que a família tem esse compromisso com essa pessoa de trazê-la próximo e ficar em estado de observação e de comunhão com ela para que ela possa se libertar desse processo de... Por exemplo, que mais? Uma escuta carinhosa, despretensiosa e sem julgamento. Que mais? Como lidar com este campo minado da mente, chamado depressão? Respeitar o estado da pessoa, entender que isso realmente é uma doença
que precisa ser tratado. Muito bem. Paulo, que mais se aproximou. Entender que é uma doença. O que um depressivo não precisa é de você questionando a frescura dele. O que um depressivo não precisa é de você achando que aquilo que ele sente é vazio ou é superado apenas com uma mudança de pensamento. Um depressivo precisa que você identifique que ali existe uma enfermidade e que ela precisa ser tratada. E geralmente esses questionamentos ele vem dos familiares. Porque os familiares que viviam com alguém até ontem, saudável mentalmente, não conseguem entender que hoje essa pessoa está no fundo do poço. Pessoas, por exemplo, muitas vezes que têm uma característica de expansiva, uma característica de ser alegre, de ser feliz, de contagiar, hoje precisam ser tratadas com o mínimo de trauma possível, com o máximo de sutileza e de cuidado. Precisa ser buscada ajuda profissional. Precisamos mudar o círculo que a cerca e entender que essa enfermidade deve ser tratada. Mas até agora nós não citamos um importante fator. Como Deus pode ajudar no tratamento da depressão? Quando estudávamos na Terra, éramos bastante céticos, muitas vezes, em relação aos poderes da divindade. Mas, cada vez mais, os cases de sucesso vêm nos mostrar que aliar o trabalho psicológico, psiquiátrico a uma religião ajuda e acelera muito o processo de cura daqueles que sofrem de depressão. Pois entendem as consequências de possíveis atos, pois entendem que apesar de aparentemente ninguém estar vendo ou sentindo o que eles estão, Deus está, pois entendem que tem um começo, um meio e um fim. E que após essa tempestade, haverá momentos de normalidade. A depressão não tem etnia, não tem idade, não tem forma, não tem classe social. Ela ocorre em todos os habitantes da Terra que sucumbirem, por um motivo ou por outro, aos seus desafios mentais. Quando eu olho alguém depressivo, eu não imagino que amanhã poderá ser eu. Os estudos mais modernos trazem que na última idade da existência, na velhice, aqueles que têm a oportunidade de chegar, em 90% dos casos, tornam-se depressivos, ao perceberem que a vida está deixando o seu corpo. E por tornarem-se depressivos, tornam-se mais melancólicos. Depressão não é falta de Deus, não vamos misturar. Vamos pegar na Igreja Católica, por exemplo, Santa Teresinha é conhecida pelos relatos depressivos da sua existência. Reis e rainhas na história foram tratados pelas suas depressões. Depressão nunca será falta de Deus, nunca será frescura. Depressão precisa ser tratada como tal. Uma nova pergunta que eu devolvo a vocês sobre esse importante tema. Como prevenir a depressão? Porque até hoje os estudos foram focados no tratamento da prevenção. Como prevenir para que ela não aconteça? Seria até o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente sabe os nossos limites e começa a entender aquilo que nos machuca
e nós conseguimos nos ver, em vez de chegarmos a um nível depressivo, a gente já começa a prevenir algo que poderia ocorrer. A melhor forma de prevenir a depressão, claro que tem diversos aspectos. Vamos começar com o aspecto físico. Organicamente, como eu previno uma depressão? Exercício físico, alimentação saudável, vitaminas supridas. Perfeito. Emocionalmente, como eu previno uma depressão? Aí sim, através do meu autoconhecimento. Então, por exemplo, o enfrentamento dos meus traumas, uma terapia de acompanhamento. Quem aqui já passou por terapia? Erga a mãozinha. Terapia é um item obrigatório. Ninguém consegue passar pela existência sem um acompanhamento terapêutico. Não há ninguém que seja tão resiliente que consiga lidar com seus traumas, a não ser que essa pessoa projete em vícios, em vicissitudes ou em ações impróprias. Seja através de pensamento ou de corpo, a terapia ela é indiscutível. Vocês devem acompanhar a vida de vocês de uma forma terapêutica. E a terapia não precisa necessariamente ser feita, a preventiva, de uma forma com um profissional da área, não. Uma terapia preventiva pode ser, por exemplo, a conversa que você tem com os seus familiares, a profundidade das suas discussões. A de tratamento, sim, precisa ser com um profissional, mas a preventiva, ela pode acontecer a todos os momentos. Algumas pessoas têm característica de serem mais fechadas, de não abrirem aquilo que sentem. Essas estão propensas, por exemplo, a desenvolverem alguns transtornos e algumas projeções de alto nível que levarão a possíveis momentos de depressão. A depressão sempre tem um fim. Nós precisamos controlar as consequências dela. Mas nenhuma depressão é eterna. A depressão ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Como se fosse um vício em um entorpecente ou em uma droga, a primeira coisa que eu preciso fazer é assumir que eu estou depressivo. Isso é muito difícil. Assumir que eu estou depressivo é dizer a mim mesmo que eu sou incapaz de resolver o meu problema mental sozinho, que eu preciso de ajuda. Então, vamos chamar de reconhecimento. O primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é buscar ajuda. Para algumas pessoas não tem problema algum. Para outras, dependendo dos seus níveis de orgulho, de egoísmo, é muito difícil buscar ajuda. É melhor até mesmo ajudar do que buscar ajuda. Para essas, é necessário quebrar a barreira do orgulho e buscar ajuda. Então, vamos chamar de busca. Reconhecimento, busca. Terceiro item necessário é o tratamento. E aí o tratamento ele vai desde a mudança de vida que a necessidade da enfermidade propõe, escolha dos alimentos, exercício físico, se a pessoa está com certa obesidade precisa emagrecer, se está magra precisa ganhar o peso, enfim, equilibrar o organismo. E aí vamos chamar de tratamento. E o último passo, que esse é o mais negligenciado, é a manutenção. Alguém que foi depressivo no passado, mostrou organicamente ter uma predisponibilidade a ser depressivo. Portanto, precisa dar manutenção. Conhecendo a si mesmo, organizando o seu organismo, estando em paz consigo mesmo. Descrever a depressão para aqueles que já sentiram é como descrever um vazio sem explicação, uma falta de vontade de ser, viver e estar,
como se eu quisesse fugir do lugar que eu estou, mas o outro em que eu fugirei também não irá me agradar. Como se não tivesse saída, não tivesse nenhum lugar em que eu esteja bem ou em paz. Essa é a descrição. Se você perguntar para uma pessoa depressiva, você está depressiva por quê? Ela pode até dar um motivo, se ela for uma pessoa racional. Mas no fundo a resposta será: eu não sei. E como você trata o eu não sei? Sabendo, entrando no autoconhecimento, aprofundando, interpretando e entendendo o que leva este irmão, este ser, a estar em determinada situação. Agora, cuidado. A mente é uma poderosa arma. Ela nos tira do poço e ela nos joga no abismo. Eu diria que a mente é muito mais perigosa do que qualquer arma da Terra. Através da mente, nós somos capazes de nos curar e de nos aniquilar. Temos uma pergunta no chat aqui do irmão. O senhor poderia falar um pouco sobre os trabalhos voluntários como terapia contra a depressão? Muito bem. Existem, né, trabalhos voluntários, existem muitas pessoas, muitas vezes, que até buscam serem tratadas, aqui no Brasil é pelo SUS, né, e tem que ficar em filas, e às vezes o tratamento não espera todo esse tempo, e existem as casas espíritas, enfim, que tratam. Mas nós temos que ter uma cautela muito grande, irmão, porque não é qualquer pessoa que é capaz de tratar uma mente doente. Um ser humano sem o devido estudo e devido preparo pode piorar a situação. Eu dei um exemplo aqui, mas existem outros vários. Às vezes, por mais que eu tenha a intenção de ajudar, eu não sei em qual ferida mexer. Se você perguntar a um psicanalista e se você perguntar a um terapeuta, que já enfrentou diversas vezes casos de depressão, você verá que ele já teve muitas baixas. O que isso significa? Que ele já teve muitas pessoas que ele não conseguiu curar a tempo. Que decidiram e optaram pelo suicídio, por exemplo. Então, mesmo para um profissional é desafiador. Imagina para alguém que não tem o conhecimento? Eu vou colocar uma situação, por exemplo, que acontece muito comumente nas casas espíritas de forma equívoca. Chega uma pessoa com alta tristeza lá, procura ajuda e fala: eu não sei mais, eu estou triste, eu não sei o motivo, eu devo estar obsediado. E aquele orientador olha para a pessoa e fala: realmente, você deve estar obsediado, acho que nós vamos fazer um trabalho espiritual, você tem que pensar em Deus, incluir Deus na sua vida, isso é falta de Deus, e quando tirar esses espíritos, você vai ficar melhor. Você não sabe o impacto que isso pode causar na vida dessa pessoa. Ela precisava de tratamento. Certamente um depressivo está obsediado, mas ele está obsediado por ser depressivo. E não é depressivo por ser obsediado. Entenderam a diferença? O estado mental dele atraiu os espíritos que vibram na mesma frequência. E não foram os espíritos que vibram naquela frequência que o deixaram depressivo. Como eu disse, a depressão não tem uma causa instantânea. Pode ser, por exemplo, aos 4 anos de idade, quando Silvânia queimou a mão no fogão. Mamãe estava cozinhando, queimou a mão no fogão. Ela nem lembra disso. Mas queimou a mão, ficou ali um trauma. Pô, mas o que tem a ver o queimar a mão com o trauma? Isso pode projetar em diversas questões na vida adulta. Que a levarão, por exemplo, a desconfiar de tudo. Porque quando eu confiei no fogão, ele queimou minha mão.
Olha que interessante como a mente trabalha. Eu vejo hoje, por exemplo, nas terapias mais modernas, os terapeutas mais jovens, os psicanalistas mais jovens, tratando a infância com mais maleabilidade, no sentido de temos que tomar cuidado na educação para não traumatizar a criança, como reagir em um momento de birra, como reagir em um momento de raiva. Existem diversos estudos sobre isso. Né? Então, por exemplo, é melhor a criança dormir na cama ou fora da cama? É melhor dormir com a criança até certa idade ou deixá-la no quarto dela? Existem diversas defesas. Só que as pessoas se preocupam com os detalhes e esquecem do óbvio. O que conduz a mente da minha família é o exemplo. Não adianta você ser equilibrado com seu filho e desequilibrado com seu marido. Seu filho vai aprender mais com aquilo que você diz a ele ou com aquilo que você faz? Não adianta você, com um cigarro na mão, olhar para o seu filho e dizer para ele não fumar. Você é a projeção que ele busca para o futuro. Filho, pelo amor de Deus, não beba e dirija. Aí você vai no bar, bebe e volta com ele no carro. Como que você quer que ele não beba e dirija? O que ele está vendo? Talvez você teve mais sorte do que ele, quando ele sofre um acidente. Você teve mais sorte. Você poderia ter sofrido e não sofreu. Ele não teve. Então, a depressão, como eu disse, ela tem diversas causas. Aí, um ponto importante. Como eu posso ter, por exemplo, uma projeção intrauterina, né? Como eu posso ser rejeitado dentro do útero? Como alguém que ali está construindo ainda o seu cérebro, o seu organismo, pode ser rejeitado e sentir essa rejeição? Pelo próprio sentimento da mãe, porque a criança vivencia tudo aquilo que a mãe está sentindo. Os medos, os traumas. A gravidez é um momento mágico na vida dos pais, especialmente da mãe. Momento o qual precisa de paz e tranquilidade. A criança, pelo lado de dentro, tem uma perspectiva totalmente diferente do que vocês pelo lado de fora. Ela ausculta os batimentos, as sensações, ela sente os movimentos, as reações. Quando a mãe tem uma gravidez agitada, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Quando é uma mãe atleta, faz bastante exercício, corre, ótimo. A criança tende a ser uma criança mais ativa. Ela copiou essas movimentações. Quando a mãe é mais tranquila, a criança tende a ter uma infância copiada com mais tranquilidade. Veja bem, tende, não é uma regra. E quando a mãe passa por grande sofrimento e amargura? Não se esqueçam que, organicamente, existe um cordão umbilical ligando. O DNA da mãe e do filho estão misturados através do sangue. A mãe supre a criança, o alimenta, dá toda a base. E a base emocional, obviamente, a única referência da criança dentro da barriga é a voz interna da mãe. Toda construção vem do equilíbrio da mãe. O corpo tenta criar hormônios e subterfúgios para resolver as equiparidades. Muitas vezes consegue. É muito comum, por exemplo, vocês verem mães drogadas, viciadas e a criança nascer em perfeito estado. Quer dizer, há uma blindagem no útero, né? Entretanto, algumas coisas escapam. Alguns comportamentos. A rejeição, às vezes, não é consciente.
A rejeição, muitas das vezes, é inconsciente. A mãe rejeita aquele filho sem saber, e aquele filho cresce a vida toda tentando provar o seu valor por conta desta rejeição. Da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Às vezes a mãe acolhe de uma forma que nasce um ser corajoso, que não teme absolutamente nada, porque tem sua mãe o amparando, na inconsciência. Agora, voltando ao tema principal. Fica um alerta aos irmãos, porque não tem ninguém que não tenha tido ou não conheça alguém que tenha tido a depressão na atualidade. A responsabilidade é imensa. Nós precisamos não apenas saber tratar, como saber como conduzir. E vou dizer algo a vocês. Não é uma premonição, não é uma evidência, é uma conclusão científica. A tendência é piorar. Os próximos anos e séculos serão de maiores momentos de depressão. E precisaremos aprender a lidar com isso de forma sábia, de forma perspicaz, para assim conseguirmos conduzir. Vejo como a maior prevenção física possível existente o exercício. Nada equivale ao exercício físico para a prevenção física orgânica. Vejo como a melhor prevenção emocional e psíquica a paz de espírito, o autoconhecimento, o enfrentamento dos seus medos, o enfrentamento das suas dores, a fim de resolvê-los. E vejo como a melhor forma de manutenção o equilíbrio. Uma vida equilibrada não é aquela que possui apenas episódios de positividade. Uma vida equilibrada é aquela que sabe lidar com as adversidades. É aquela que entende que viver, como o próprio sinal do eletrocardiograma nos mostra, é altos e baixos. A vida, ela é de altos e baixos. Quem entende isso, passa por uma vida mais forte, menos depressiva, e fica pronto para o seu momento de desencarne. Pois não. Eu estou aqui com uma preocupação. Qual a melhor forma de receber na casa espírita, sem confundir o que é mediunismo de psiquismo? Como ajudar essas pessoas que chegam para não haver essa distorção? Primeiro que não dá para tratar um sem tratar outro. Você não consegue resolver nenhuma desobsessão, ter uma desobsessão efetiva, ou nenhuma obsessão, você não consegue tratar nenhuma obsessão, sem tratar o psiquismo. É necessário que os dois sejam tratados, dentro da casa espírita ou fora dela. Muitas vezes funciona, Rejane, a pessoa se torna um voluntário, um trabalhador da casa espírita, e isso assupre o coração e preenche o vazio que faltava e a dá sentido para a vida. É muito comum isso. Pessoas que chegam depressivas e encontram o sentido da vida no seu trabalho do voluntariado. Muitas outras precisam passar por tratamentos. Entretanto, a melhor forma é sempre demonstrar a necessidade dos dois tratamentos, em conjunto, o da terra e o espiritual. Dizer que alguém depressivo não tem acompanhamento espiritual é mentira, claro que tem. Mas dizer que a culpa é do acompanhamento, aí isso sim está errado. Né? Nós que transformamos a nossa antena naquela determinada vibração. Muita cautela, na dúvida, silencie. Cuidado com o que diz. Você não sabe o que se passa na cabeça do outro. Quem vê cara não vê coração.
Aqui no estudo, por exemplo, temos alguns depressivos que precisam ser tratados e que nem sempre aparentam a sua dor. Dentro dos que conhecem a doutrina e querem participar, entrar como voluntário, mas e aqueles que aparecem na casa espírita, às vezes como última saída, então não tem esse conhecimento. Então, de repente, falar para essa pessoa que é um processo obsessivo, que é espiritual, não seria preocupante usar esse termo? Você acaba de empurrar a pessoa no abismo, certamente. Não é o termo a ser usado. A pessoa que chega numa casa batendo na porta como última saída da sua dor emocional precisa, primeiro, ser ouvida, segundo, abraçada, amada, respeitada e encaminhada para o lugar certo de tratamento. Esse é o procedimento. Então, começamos primeiro pelo tratamento psicológico, de amenizar o problema da pessoa, para aí futuramente observar se realmente há ainda em conjunto uma mediunidade. Seria isso? Com profissionais, né? Sim. Com profissionais, sim. Você daria o seu corpo para ser operado por um açougueiro? De forma alguma. Por quê? Porque não é a especialidade dele. Tudo bem. E por que a mente, muitas vezes, nós submetemos a pessoas não qualificadas? O que mata mais? A faca que te abre o corpo ou a mente? Com certeza a mente. De todas as enfermidades conhecidas na Terra, não existe nenhuma que a mente não seja capaz de piorar, de causar ou de curar. Nenhuma. Pode ser o pior dos cânceres já existentes, carcinomas terríveis, até um corte no dedo. A nossa mente é capaz de absolutamente tudo em comunhão com a nossa fé. Meu irmão, a tristeza é o maior caminho da depressão? Não necessariamente. Às vezes é interessante isso. A depressão nem sempre passa pela tristeza. A depressão, às vezes, é a ausência do ânimo, e não a tristeza. A depressão, às vezes, é a ausência da euforia. Porque tristeza, nós atribuímos à tristeza razões. Então, por exemplo, minha avó morreu e estou triste. Estou triste porque minha avó morreu. Meu cachorro machucou a pata, estou triste porque meu cachorro machucou a pata. Agora, meu cachorro está bem, minha avó também, e eu estou assim. Por que eu estou assim? Não é uma tristeza, é um vazio. É mais profundo do que a tristeza. Porque a tristeza você preenche com alegria. A depressão, não. Pode levar uma pessoa depressiva a assistir um teatro, um show, e ela continuar depressiva. Muitas vezes, o fogo da depressão se combate com o fogo do enfrentamento, mas por profissionais. Às vezes eu preciso cavar mais um pouco para a pessoa chegar no fundo do poço. Falar, bom, daqui só tem para cima. É um processo. Às vezes a pessoa precisa ela mesma enxergar. Às vezes os motivos de continuar não está nela, está nos familiares. Mas pelo menos para tirá-la do buraco, porque depois ela vai entender que está nela, que nunca esteve nos familiares. Mas como manobra de emergência, às vezes você precisa usar os familiares. Uma mãe que está à beira do suicídio, você fala, tudo bem, você pode não querer viver por você, mas pense nos seus filhos. Segura. Aí os filhos são os vínculos que segura ela até o momento que ela entenda que precisa equilibrar. E aí, é claro, existem diversas derivações de depressão. Por exemplo, uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto, ela tem o fator do nascimento como desencadeador.
E se puerpério prolongado, ou mais aprofundado, que se torna uma depressão pós-parto, ela tem duração, vai durar 1, 2, 3 meses, depois ela passa naturalmente. Nós recebemos relatos de mães que estão com o recém-nascido na mão e que têm vontade de jogar pela janela, que não sabe o que fazer com o recém-nascido. Existe uma coisa mais forte do que o amor de uma mãe pelo seu filho? Nós sabemos disso. Mas é o processo de depressão em que a pessoa vive. Tem pessoas, por exemplo, que encontram um preenchimento da sua mente em animais. Os animais acabam preenchendo todo o vazio que havia em seu coração. Isso é bom? Temporariamente, sim. Mas não tratou a enfermidade. Você projetou no animal. Você tem que estar bem para fornecer para o animal aquilo que ele precisa. Pois não, irmã? Boa noite a todos. No meu caso, que eu sempre tive depressão sem saber o motivo, sempre cuidei através de terapia, psicóloga, psicanalista, tudo. Graças a Deus, no momento melhorei bem, só que eu tenho quedas ainda, porque eu tenho Parkinson e o Parkinson está constatado que dá depressão. Não é que o Parkinson dá depressão. Qualquer enfermidade, pode ser a degenerativa como a comum, ela pode desencadear uma queda dos nossos sentidos, da nossa emoção. O Parkinson realmente ele tem um agravo químico na questão da depressão. Mas esse pode ser suprido, por exemplo, com exercícios físicos, pode ser suprido com alimentação saudável e pode ser suprido com aquele trabalho de manutenção que eu disse, né? É o que eu tenho feito, tenho seguido a medicina alternativa, tenho feito exercício, bastante exercício físico, alimentação correta, procurando me distrair de alguma maneira, mas eu fico pensando, se eu já tenho depressão e o Parkinson pode aumentar, eu nunca vou ficar sem depressão. A depressão, como eu disse, ela tem começo, meio e fim. Nenhuma é eterna. Cabe a você não cair nas ciladas da mente. Eu acho que com o tempo de vida que você tem, você já aprendeu a se regular. Já sabe aonde andar e aonde não andar nos campos da mente para evitar o processo depressivo, né? Entretanto, no plano espiritual, nós aprendemos que a depressão também é uma questão de escolha. No momento em que eu identifiquei essa enfermidade, que eu a tratei, voltar a tê-la pode ser uma decisão interna. Então eu preciso lutar contra isso. Não se esqueça, repito, não há nada que a mente não cure, inclusive a depressão. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, porque sempre temos a visão da pessoa depressiva, dela aparentar estar depressiva. Mas hoje tem muitos casos que são pessoas extremamente ativas, pessoas extremamente felizes, fortes, que não demonstram indício nenhum e acabam cometendo suicídio. Repito, quem vê cara não vê depressão. Não tem absolutamente nada a ver aquilo que eu demonstro para o mundo e aquilo que eu sou. Eu diria que para um profissional experiente da mente, você consegue enxergar nos olhos a depressão. Um profissional experiente, né? Afinal, dizem as línguas antigas que os olhos são as janelas da alma, né? Entretanto, em muitos dos casos, você não consegue enxergar em lugar algum. Está realmente escondido, entranhado. É por isso que nós precisamos viver, ainda mais as cidades grandes, né? Nós precisamos viver mais próximos das pessoas. A troca da intimização, eu não estou falando da sexualização, não, da intimização de emoção, de sentidos, faz com que nós possamos ajudar e ser ajudados. A maioria das vezes, o depressivo se sente solitário. Sente que não pode contar com nada e com ninguém, porque ninguém entenderá aquilo que ele passa.
Então, a família, eu falo família num contexto geral, de conviver, de ver nas sutilezas, de conviver com as pessoas, porque hoje eu vejo muito que as pessoas não veem umas às outras, elas estão com as pessoas, mas parece que as pessoas não se veem. Santo de casa faz milagre? Difícil. Por que eu quero dizer disso? Porque a família geralmente vem para julgar. Família a forma de amar dos familiares é o julgamento, é querer ver bem, é querer ter a melhor versão. Você se acostumou com aquele familiar, muitas vezes, em determinada circunstância. Você não aceita ver ele em depressão. Você não aceita, não é comum, não é normal. Você sabe, por exemplo, como está a conta bancária dele, tudo que ele tem, tudo que lhe sobra? Você não aceita, não é normal tudo isso. Então, claro, os familiares devem ter uma postura de identificar a enfermidade e tratar como enfermidade, mas nem sempre o santo de casa faz o milagre, né? Às vezes é necessário ouvir de outro, de outrem. Nem que for a mesma coisa que ouvir em casa, mas às vezes é necessário ouvir de outro. E a terapia, ela tem essa característica, né? É um profissional imparcial que ajudará o combalido, né, o enfermo, a sair deste buraco. Olha, já passou o nosso tempo, mas ainda vou deixar vocês fazerem mais algumas perguntas, se assim quiserem. Falar de depressão daria para fazer umas 12 horas aqui, sem repetir. Pois não. Boa noite. Existe uma profissional da área da saúde que ela tem sido enfática em dizer que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente. O que o senhor acha? Excesso de definição. Perfeito. Obrigado. Porque não existe uma regra ou uma receita para definirmos o que passa no âmago de cada um. Cada caso é um caso. Uhum. Eu, por exemplo, como psicanalista no pretérito, né, eu tive a oportunidade de tratar pacientes que no final eu saí deprimido. Entendi os motivos e quase eu saí deprimido. Então, não existe uma receita de bolo, né? O que existe é a identificação de determinadas enfermidades. Como que você fala, por exemplo, para um jovem que nasceu abandonado em uma lixeira, foi captado por uma família, por exemplo, aos 3 anos de idade, passando de orfanato para orfanato, violentado, estuprado sua infância inteira. Aos 10 anos, foi arrancar o braço direito dele, ele foi servir no exército, arrancar a perna esquerda, e ele está lá, por exemplo, em uma tristeza profunda, que depois identificou como não ser apenas tristeza, uma depressão. Como você vai dizer para ele que ele não tem motivos de estar assim, ou que... É difícil, né? É por isso que, quando entra Deus no conjunto dos tratamentos, fica mais fácil. Porque você vai mostrar para este jovem, por exemplo, que passou por tudo isso, que ele passou temporariamente, que o fez crescer e que o dará um norte, né? Então, quando não há mais esperanças na terra, Deus abre as esperanças do céu. Vou usar essa categoricamente para explicar que a fé é o final, né? E a fé pode ser usada, inclusive, para prevenir alguns suicídios. Porque você mostrar para a pessoa que ela não conseguirá fugir da sua dor, que ela encontrará ainda mais dor ao tomar essa atitude, a faz permanecer com essa dor. Porque alguém, quando tira a própria vida nessa encarnação, meus irmãos, está sofrendo tanto de dor como um animal ferido suplicando pelo abate, que busca fechar os seus olhos para fugir. E nesse aspecto, eu creio que esta religião que vocês têm, né, o espiritismo,
é a que mais elucida as consequências dessa escolha, né, e faz com que a pessoa não a tome, né, que a pessoa possa, assim, tomar um outro curso para a sua existência. Porque nada justifica tirarmos a vida que Deus nos deu. Mas não justifica para você, que está bem, e para alguém que não está. Né? Então, é um processo de construção. Sim, pois não? Boa noite, doutor. Eu não sei se vou saber. Boa noite a todos também. Não sei se vou saber me explicar. Na minha família tem um caso, um irmão que hoje tem 71 anos, há 6 anos, tentou suicídio, não conseguiu, nunca mais foi a mesma pessoa. Ele já está com nome no tratamento, mas ele não quer ser ajudado. Já foi conduzido a diversas e diferentes especialidades médicas, e ele não quer. Ele sabe que precisa fazer exercício, mas ele, depois eu vou, depois eu faço. E com isso, em alguns momentos ele é agressivo com a esposa dele, o filho está morando com uma tia, tem síndrome de Down, tem 40 anos, meu sobrinho, tá em outra cidade, porque ele não aceita ajuda, a gente tenta de qualquer lado, por todos os lados, tem um outro irmão, a gente conversa, queremos ajudar, mas a gente não sabe mais por onde ir. Obrigada. Agradeço o seu desabafo, né? Existe uma diferença entre não querer ser ajudado e não querer se ajudar. Tá? Então, vamos distinguir esses dois pontos. Quando eu estou depressivo, muitas das vezes eu não quero me ajudar, mas eu quero ser ajudado, apesar de não admitir. Né? Então, talvez o caminho seja esse, Célia, seja quebrar o escudo do orgulho e dizer que vocês têm a capacidade de ajudá-lo, ainda que ele não queira, aparentemente. Ninguém, Célia, absolutamente ninguém gosta de viver na dor. Assim está, porque não encontra uma saída. Obrigada. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos irmãos pela paciência, pedindo perdão ao professor por quebrar a linha de raciocínio dos estudos da obra interminável, mas acredito que vocês estavam precisando deste debate, desse bate-papo, e isso poderá ajudar a continuidade dos estudos. Então, fiquem com Deus, meu abraço fraterno a cada um de vocês, e contem sempre com a casa e conosco quando sentirem a necessidade. Fiquem bem.